Um bom sábado à igreja. Quero convidá-los para abrir suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. O título do sermão desta manhã é A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Estaremos lendo do verso 11 até o verso 17, onde diz o seguinte: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Irmãos, na Bíblia nós encontramos 3 ressurreições feitas por Jesus. Essa ressurreição do filho da viúva de Naim foi a primeira ressurreição que Jesus realizou. A segunda foi a ressurreição da filha de Jairo, e a terceira ressurreição foi a ressurreição de Lázaro. Mas esta ressurreição do filho da viúva de Naim foi a primeira das 3 ressurreições relatadas na palavra de Deus. Das muitas lições que nós podemos tirar deste relato, é uma muito importante. Deus sabe das suas aflições. Deus sabe o que você está passando. Como diz o hino, inicial que nós cantamos, há um amigo que sabe, há um amigo que conhece as suas dores, ele sabe de tudo. E vocês vão entender melhor como esse saber de Deus nesse relato é muito profundo. Havia um pregador americano chamado Dwight Moody, um grande evangelista do século XIX, e ele estava começando o seu ministério de pastor, um jovem pastor, e quando a pessoa começa, ela quer dar o melhor, quer causar aquela impressão. Ele tinha no seu coração um amor pelo evangelho, e ele estava começando a sua vida de pastor. E como pastor, das muitas atividades que ele tinha que realizar, uma delas era fazer funerais, que é um papel principal de um pastor, quando há necessidade. E ele foi convidado para realizar o seu primeiro funeral. E esse jovem pastor, pastor Moody, queria fazer o melhor. Ele foi à palavra de Deus para ver o que Jesus faria num funeral. Ele descobriu uma coisa muito óbvia: Jesus nunca realizou nenhum funeral. Ou seja, ele quis copiar Jesus, mas aí, irmãos, é uma coisa muito óbvia. O ser humano não tem poder sobre a morte. Diante da morte, Jesus não realizava funerais, Jesus trazia a vida. Irmãos, vamos entender o contexto da época. Bom, como era a sociedade naquele tempo? A sociedade, irmãos, naquele tempo era uma sociedade muito patriarcal. As mulheres, no geral, elas tinham poucos direitos, mas quando a mulher era viúva, ela não tinha direito praticamente nenhum. Ela não tinha, praticamente nenhum direito. Existia a justiça social do Antigo Testamento que beneficiava as viúvas e os órfãos. Mas, na prática, essas leis não eram colocadas em prática. No Novo Testamento,
a coisa não melhorou muito. As viúvas continuaram sendo exploradas principalmente pelos líderes religiosos, os fariseus da época. Em Mateus 23:14, Jesus fala, é aquele capítulo onde Jesus aponta na cara, na frente dos fariseus, todos os pecados que eles cometiam. E dentre os muitos pecados que Jesus aponta dos fariseus, Jesus fala de um específico. Ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para o justificar, vocês fazem longas orações. Ou seja, os fariseus, eles ludibriavam essas mulheres, falando que, doar os bens seria um benefício espiritual, mas na verdade o que eles queriam era usar os bens para si mesmo. Como eu disse, haviam leis que protegiam as viúvas, mas, olha só, havia uma crença de que se o filho morria, era uma resposta do juízo divino ao pecado do pai ou da mãe. Ela não tinha marido, era mãe solteira, único filho. Na cabeça dela, a morte do filho foi por causa de algum pecado que ela cometeu. Irmãos, era uma crença da época, então ela entendia que a morte era um juízo divino por conta de um pecado dela. Esse é o primeiro choque emocional e espiritual que essa mulher carrega. Os fariseus, como eu disse, eles persuadiam as viúvas. Assim que eles sabiam que a mulher já se tornava viúva, eles falavam para elas doar os seus bens para o templo. E quando essas inocentes mulheres faziam suas doações, eles, às portas fechadas, faziam a distribuição do dinheiro e bens para si mesmos. E se o marido dessa viúva deixasse alguma dívida? Quem tinha que pagar era ela. Ela tinha que pagar. E se ela não tinha como pagar? Ela tinha que vender os seus bens ou doar o seu filho à servidão. Tinha que ser pago. E se o marido deixasse herança? Ela tinha algum direito? Não. O direito iria para os filhos. E se o casal não tivesse filhos, a herança do marido iria para os seus irmãos. E se ele não tivesse irmãos? Iria para o parente mais próximo, mas não para a própria esposa. Irmãos, o filho mais velho era o único sustento de uma mãe, já que naquela sociedade a mulher não tinha como se sustentar, ela não tinha direitos. Se era viúva, era pior ainda, e essa mulher perde o seu único filho, ou seja, a sua única fonte de sustento. A morte desse filho significava também a morte dessa mulher. E o que acontecia? Ela não tinha outra saída a não ser futuramente pedir esmolas. Porque como viver numa sociedade onde a mulher nada pode fazer, não tem direito nenhum? O seu único filho, sua única fonte de sustento, estava morto. Havia uma oração na época que dizia o seguinte: Senhor, eu te agradeço por não ter nascido gentil, escravo ou mulher. Olha só, irmãos, como as mulheres eram ridicularizadas, diminuídas naquele tempo. Irmãos, e o nosso Senhor Jesus sabia disso tudo. Jesus sabia do contexto que essa mulher estava se passando. Mas onde Jesus estava? Ele estava em Cafarnaum. E o milagre aconteceu em Naim. Se nós lemos aqui o início do capítulo 7, nós vamos entender que Jesus estava em Cafarnaum e lá ele realizou o milagre da cura do servo de um centurião. Mas Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Naim. Irmãos, naquele tempo não tinha automóvel, não tinha avião, bicicleta, era a pé. A distância de Cafarnaum para Naim dá mais ou menos 40 quilômetros. Algumas pessoas dizem que chega a 50 quilômetros, tá? Só para vocês terem uma noção de espaço. Saindo daqui da nossa igreja do Jardim da Conquista, eu coloquei aqui alguns lugares para vocês terem uma ideia do que é a distância de Cafarnaum para Naim. Saindo a pé, tá bom, irmãos? Tá? Saindo daqui do Jardim da Conquista para Mairiporã. Alguém conhece? É nada, irmã, é pertinho, é logo ali. Osasco.
É mais ou menos a mesma distância. Eu coloquei aqui 40 quilômetros, mais ou menos. Arujá, perto. Diadema, mais ou menos ali, um pouquinho antes. Santo Amaro, ainda pegando a nossa cidade de São Paulo, indo para Santo Amaro, Interlagos ou Jaraguá. Irmão, só para vocês terem uma noção da distância, Cafarnaum, Anaim. Então, assim, eram caminhos muito difíceis de caminhar, não eram fáceis, e Jesus, por ser seguido por multidão, demorava. Então, imagina o tempo para chegar em Naim. Mas Jesus foi a Naim, irmãos, porque Jesus sabia de todo o contexto que essa mulher estava se passando. Agora, que celebridade ou político, em época de campanha, vai fazer campanha numa cidadezinha insignificante chamada Naim? Irmãos, a única parte na Bíblia que fala sobre Naim é aqui, mas mais em nenhum outro lugar. Hoje, Naim é um vilarejo árabe que habita mais ou menos 1.700 pessoas somente. É um vilarejo, é uma cidade bem pequenininha, numa montanha. Naquele tempo era muito menor. Agora, qual foi a motivação do mestre de Jesus sair de Cafarnaum e ir para uma cidade insignificante, tão pequena, chamada Naim? Que político faria campanha numa Naim? Irmãos, não importa a insignificância, não importa quão pequeno o ser humano possa se achar, Jesus vai até você. Jesus não ia para Jerusalém ou para Nazaré só para buscar elogios. Não, Jesus ia aonde precisava dele, aonde a necessidade clamava. E ele saiu de Cafarnaum por 40 quilômetros para chegar num vilarejo chamado Naim, para aliviar a dor de uma mãe viúva que, em todo esse contexto, iria sofrer, a partir daquele momento, pela perda do seu único filho. Não importa quão insignificante seja a cidade ou a pessoa, Jesus vai até você. A boa notícia, irmãos, é que Deus vai até nós, Deus busca os seus filhos. Nós somos maus por natureza e não temos essa capacidade natural de querer as coisas espirituais ou desejar Deus. Quando Adão pecou, Deus falou: Adão, onde você está? Não que Deus não sabia, mas Deus estava indo atrás. A cada pecado, a cada falha, a cada desânimo, o Espírito Santo está no seu coração, indo atrás de você, te chamando, falando: onde você está? Por que você está se afastando? A boa notícia, irmãos, é que Deus não desiste de nós. Ali, no portão da cidade, foi o ponto de encontro. O ponto de encontro de duas caravanas, dois grupos. Um estava sendo guiado pela morte. Um grupo estava seguindo um defunto. Um grupo estava caminhando para fora da cidade para sepultar um jovem. Um grupo estava carregado de tristeza, sofrimento e desesperança. O outro grupo, irmãos, era o grupo que estava com Jesus. Era um grupo movido pela vida, pela paz, pela esperança. No portão da cidade de Naim foi o encontro desses dois grupos, dessas duas caravanas. Esse grupo, irmãos, que estava seguindo o cortejo fúnebre, estava saindo da cidade. Por quê? Porque um morto não podia ser sepultado dentro da cidade, então tinha que sair da cidade para sepultar o morto. Mas, irmãos, ali, a entrada do portão da cidade, há esse encontro. Jesus e os seus discípulos observam aquele cortejo fúnebre. Imagine, irmãos, a cena: Jesus parado, olhando para a mamãe chorando, para aquelas pessoas em tristeza, e os discípulos ali também parados, em silêncio, observando aquele cortejo, sabendo daquele contexto. É muito provável que essa mãe, essa viúva, não percebeu a presença de Jesus e dos seus discípulos, afinal, ela tinha perdido o seu filho. Ela não iria prestar atenção nas coisas que estavam ao seu redor. Seu único foco, sua única visão, era o seu filhinho morto. Jesus estava lá para estragar a festa
da morte. Irmãos, imagina, desde quando o pecado entrou no mundo, imagina, irmãos, a alegria do diabo ao ver pessoas santas perdendo suas vidas, ao verem famílias sofrendo, ao saber que ele pode levar à morte. Imagina a alegria de Satanás. Mas, irmãos, o diabo pode levar à morte, mas não pode trazer a vida. Jesus Cristo é o único que pode trazer a vida. Por isso, nas mãos de Jesus está a vida e está também o poder sobre a morte. Satanás pode causar sofrimento na humanidade, mas trazer a vida só Deus pode fazer. E Jesus estava lá para estragar a alegria de Satanás e seus anjos ao ver o sofrimento desta mamãe. Jesus queria fazer essa mãe voltar. Ela podia passar da porta da cidade, mas não iria passar pela porta do cemitério. Não chores, é o que Jesus fala para uma mãe que perdeu seu filho. Ela estava indo para uma direção, a direção do fim, a direção de que tudo acabou, a direção do sofrimento, a direção onde não tinha mais solução em sua vida. Mas Jesus estava lá para fazer essa mulher dar meia volta e recomeçar. Tudo novo. Jesus muda direções caóticas. Essa mamãe estava indo, irmãos, para um caminho que para ela não tinha mais volta. Mas ao ter um encontro com Jesus, ela teve a direção da sua vida mudada. É como se Deus falasse para mim e para você: dê meia volta, recomece. Não pense que é o fim, não pense que tudo acabou. Irmãos, muitos de nós não acreditamos que Deus pode fazer do fim um novo começo. Não chores. Dizer não chores para uma mãe que perdeu o seu filho, o seu único filho, pode parecer um pouco estranho quando nós lemos na palavra de Deus, Jesus chegar numa mãe que perdeu o seu único filho e fala, não chores. Imagina a cena, irmãos, você falaria isso para alguém? Para uma mãe que perdeu o seu único filho, para ela não chorar? Jamais. Jesus, ele não estava dizendo para ela não derramar lágrimas. Jesus estava dizendo para ela, chore, pode chorar, mas não se desespere. Eu estou aqui, calma, não tenha medo, apenas creia. Irmãos, é isso que Deus, por meio do teu Espírito, fala para mim e para você. Pode chorar, não tem problema, mas não fique desesperado. Eu estou aqui, eu sou a sua fortaleza. Como nós lemos no verso para memorizar, Deus fala, ser forte e corajoso. Deus, irmãos, Ele não está dizendo para nós termos segurança. Olha, fique seguro, não. Seja corajoso. Se alguém fala para você ser corajoso, é porque vai vir problema. Não tenha medo, eu estou aqui, apenas creia. Jairo perdeu sua filha. O que Jesus disse? Quando as pessoas estavam indo, Jairo estava indo querer falar com Jesus. Falou assim, olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E o que Jesus falou? Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Alguém falou para ele, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, já era. Jesus falou, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Lázaro, depois de morto, o que Jesus disse para Marta? Eu não disse a você que se você cresce, você iria ver a glória de Deus depois de 4 dias morto. Jesus chegou na irmã de Lázaro e falou, eu não disse a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Irmãos, o ser humano não vê esperança, não vê saída, mas em Deus tudo é possível. É por isso, irmãos, que Deus permite com que angústias, aflições, desesperos, dificuldades aconteçam em nossas vidas, para nós olharmos e entender, parece o fim,
mas se Deus está comigo, Ele pode fazer eu dar meia volta e recomeçar. Este fim pode ser para o meu Deus uma oportunidade de um novo começo. O desespero faz cada um de nós pensarmos que tudo acabou, que Deus é pequeno e que os problemas são maiores ainda, que Deus não pode, que tudo aquilo que passamos, Deus é muito pequeno. Irmãos, não que nós falamos isso de boca, mas muitas vezes é a incredulidade que está em nossos corações. Olhamos para as dificuldades, para os problemas, e enxergamos tudo aquilo como algo grandioso, e Deus muito pequeno diante de tudo que estamos passando. Irmãos, Deus traz mortos à vida. Jesus morreu na cruz. Satanás, o inimigo das trevas, está derrotado. Jesus vai voltar e fazer justiça. Este Deus tudo pode. Não desconfie, acredite, irmãos. Milagres muitas vezes não acontecem na minha e na sua vida porque duvidamos. Mas devemos olhar para essas dificuldades como uma oportunidade para Deus atuar. Calma, Deus fala diante de um problema, eu estou aqui. No mundo vocês vão ter aflições, vão ter dificuldades, mas eu quero que você seja corajoso e forte. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, as aflições vão acontecer. Não pense, irmãos, que a vida será uma vida de paz e alegria, sucesso e sem dificuldade. Se a vida do cristão é só paz, alegrias e não tem provas, alguma coisa errada está. A vitória, irmão, só se alcança depois de uma luta. Não se ganha uma medalha sem luta. Se você quer ganhar o troféu, você tem que lutar, você tem que competir. Jesus tocou o caixão, ou em algumas Bíblias fala esquife. Esquife, irmãos, tem algumas Bíblias que está escrito caixão, mas o certo talvez seria esquife mesmo, por quê? O esquife seria como se fosse uma caixa, tá? Onde fica o morto, e nas 4 pontas da caixa tem aquelas extensões de madeira para 4 pessoas carregarem, tá? Seria mais ou menos isso, é uma caixa aberta, e tem 4 pontos de apoio, esse é o esquife, e lá estava o morto. Jesus, irmãos, toca o esquife, o caixão. Quando Jesus toca, a Bíblia fala que todos pararam. Irmãos, o tocar esquife a ponto de fazer as pessoas pararem, significava uma coisa. Ali, quem tocava um caixão ou um esquife, ficava impuro por uma semana. Essa pessoa ficava contaminada de uma forma da mais severa que você possa imaginar. Aos nossos olhos, para a nossa realidade, isso não faz muito sentido, mas naquele tempo, tocar num caixão era como se a pessoa dissesse, eu quero ficar contaminado aos olhos de Deus por uma semana. Uma semana eu vou estar em pecado, uma semana ninguém vai chegar perto de mim, uma semana eu não vou conseguir nem sequer chegar na porta do templo. Mas, irmãos, isso era um paradigma que os fariseus colocavam na cabeça das pessoas. Só que Jesus, irmãos, ele fez isso sabendo que ia quebrar um paradigma. Jesus toca no caixão quebrando a regra dos líderes. Porque para Jesus, irmãos, ele quis mostrar que se ele quer fazer um milagre, ele não vai estar preso a paradigmas ou imposições. O que tiver que ser feito, simplesmente ele fará. Para Deus, irmãos, não importa a dificuldade, não importa a imposição ou paradigma que é colocado. Se Deus quer realizar um milagre na sua vida, irmãos, ninguém pode impedir. E Jesus sabia que aos olhos humanos ele estaria impuro. Mas Jesus não se contaminou. Ele tocou para que todos prestassem atenção no milagre que ele iria realizar. Jesus, irmãos, muito provavelmente nem falou para os discípulos que iria para Naim. Mas os discípulos são seguidores do Mestre, estavam seguindo Jesus. Eu imagino que eles estavam ali expectantes, imaginando, porque Jesus nos trouxe para Naim, olhou esse cortejo fúnebre, tocou no caixão.
talvez deva ter ficado na mente deles aquele ponto de interrogação, do que Jesus iria fazer. Jesus, as duas multidões olhando, a que estava sendo seguida pelo morto, e a que estava sendo seguida pela Jesus, olhando expectante para Jesus, e Jesus, em sua autoridade e amor, diz: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Irmãos, Jesus, as palavras de Cristo têm tanto poder que ele tem que direcionar o milagre para uma pessoa específica. Jovem, talvez se Jesus não tivesse direcionado, talvez todos os mortos em Cristo iriam ressuscitar. Mesma coisa quando ele ressuscitou Lázaro. Ele direcionou o milagre somente para Lázaro. Lázaro, vem para fora. Neste caso, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Irmãos, Jesus tem poder sobre a vida e também poder sobre a morte. A morte não é o fim de tudo. Graças a Deus, irmãos, há ainda a oportunidade, há ainda o prêmio da ressurreição. Jesus Cristo, quando voltar, os mortos em Cristo que estão descansando e aguardando, irão ressuscitar para uma vida eterna. A morte, irmãos, aos olhos do mundo é o fim, mas aos olhos do cristão que conhece esse amado Cristo, sabe que a morte não é o fim de todas as coisas. Em João 11, 21, 25, não precisa abrir, olha só a cena, o pedaço, o que Jesus dialoga com Marta. Então Marta disse a Jesus, depois da morte de Lázaro: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu também acredito que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir, Deus vai te ouvir. Jesus diz para ela, para Marta: se o seu irmão vai ressurgir. E ela achava que Jesus estava falando da ressurreição futura. Ao que Marta respondeu: Senhor, eu sei que ele vai ressurgir naquele grande dia. Jesus corrobora, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando para Marta: Marta, você não entendeu. Eu estou falando agora. Não é aquela ressurreição futura. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele quis passar para ela essa certeza, tanto é que ele corroborou e reforçou o que ele quis dizer, porque ela não tinha entendido. Ele estava lá, o Senhor da vida estava lá, e trouxe em poucos minutos o seu irmão à vida. Aquela voz penetra os ouvidos daquele jovem, ele abre os olhos, Jesus o toma pela mão e o ergue, e o entrega à sua mãe. Imagina a cena, irmãos, de uma mãe vendo seu filho vivo. Aí vem a pergunta: bom, quem pediu para Jesus realizar esse milagre? Essa mulher orou? Essa mulher pediu? Talvez? Não sei, ninguém sabe, mas irmãos, olha só que interessante. Em momento algum, a gente inclusive pode imaginar a alegria dela em abraçar o seu filho vivo. Talvez ela nem se lembrou em agradecer para Cristo, porque a alegria de uma mãe ao ver o seu filho vivo era tanta que ela só queria abraçar o seu filho. Então, duas coisas podemos aqui imaginar. Muito provável ela não tinha mais esperança, e muito provável ela não pediu a ressurreição do filho. E o segundo ponto é que nem sequer ela agradeceu a Jesus. Mas a Bíblia não fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Em Lucas 7,7... quando nós lemos aqui, o servo do centurião, ele fala o seguinte, o centurião: Senhor, diga apenas uma palavra que o Senhor falando daí, o meu servo vai ser curado aqui. Isso é fé. E Jesus até ficou admirado com a fé deste homem. Calma aí, então quer dizer que para Deus realizar um milagre, tem que ter fé? Com toda certeza, mas também, irmãos, tem uma outra coisa, que é aí que nós humanos somos limitados para entender quem é Deus. Muitos milagres Deus realiza, irmãos, por compaixão, por amor aos seus filhos, amando ou não amando Ele, crendo ou não crendo nele, tendo ou não tendo fé nele.
O ateu, o ímpio, o bandido, nunca deixa de respirar o ar, nunca deixa de trabalhar, nunca deixa faltar o pão de cada dia. Ou seja, aquilo que é básico, que é necessário, Deus provê. Nesse caso, Deus estava em Cafarnaum e sabia das necessidades dessa mulher em Naim. Então, por compaixão, Jesus foi para aliviar a dor e o sofrimento dessa mãe. Por amor, por compaixão, Deus responde orações que não foram feitas. Jesus operou o milagre, renovou a vida daquela mulher. Irmãos, e para nós concluirmos, há 4 lições importantes que nós podemos tirar deste relato. A primeira: Deus quer te levar, muitas vezes, até o seu limite. Irmãos, quando não há mais nada que o ser humano possa fazer, é aí que Deus começa a sua obra. Olha só, irmãos, Jó perdeu tudo, chegou no seu limite, ouvia críticas, ouvia várias pessoas insultando Deus. Jó perdeu tudo, ficou com lepra, foi rejeitado, era criticado, chegou no seu limite. Mas o sofrimento de Jó não o afastou de Deus, pelo contrário, o levou a ter uma experiência mais profunda com Deus, por meio do sofrimento. Olha só o que ele fala em 42:5, Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus permitiu com que o sofrimento acontecesse na vida de Jó para polir sua vida, para tirar todas as suas impurezas. Ou seja, Jó teve que chegar no limite para Deus agir. Abraão foi testado até o seu limite, a ponto de colocar no altar o seu único filho em oferta sacrificial a Deus. O pedido de Deus era esse: me ofereça em sacrifício o seu único filho. Abraão obedeceu, e para um pai ter que sacrificar o seu filho, porque Deus pediu, não é algo fácil. Ali estava Abraão no seu limite. Quando Abraão chegou no seu limite, foi quando Deus apareceu e proveu o cordeiro. Moisés, diante do mar vermelho, se viu sem saída. Ou seja, onde o ser humano mais nada pode fazer, é aí que Deus faz. Deus fez o que Moisés não podia fazer, que era abrir o mar vermelho e libertar o povo. Os discípulos no barco pensavam que iria morrer e até insultaram Jesus. Como é que o Senhor dorme aí tranquilamente, não está vendo que estamos perecendo nesse barco aqui, nessa tempestade? Humano nenhum podia pedir para acalmar a tempestade e se tornar uma bonança, somente Deus. É aí que Deus opera este milagre. Essa mulher não podia mais nada fazer, é aí que Deus aparece e faz. Irmãos, o seu limite é quando você não pode mais resolver. Toda crise, toda dificuldade é para Deus uma oportunidade. Irmãos, eu vou dizer mais. Imagina se a vida do cristão não fosse uma vida de provas, uma vida difícil. Dificilmente alguém iria buscar a Deus. Se não passasse por dificuldades, por provações, por testes, por tentações, dificilmente alguém iria buscar a Deus, irmãos. Essa que é a verdade. O ser humano, no geral, ele só muda quando a dificuldade aparece. Muitas pessoas, não que seja errado, mas só vão buscar a Deus mesmo quando a dificuldade está ali na porta. Mas, irmãos, nós devemos enxergar nessa dificuldade a oportunidade de Deus agir. Como é que eu quero que Deus me abençoe se eu ainda nem cheguei no meu limite? Muitos desanimam muito facilmente, qualquer dificuldade desanima. Qualquer prova pequena, ou qualquer coisa pequena que aconteça em sua vida já desanima. Como é que Deus pode te abençoar se você ainda nem chegou perto do seu limite? Irmãos, enxerguemos em toda crise a oportunidade para Deus agir. Segunda lição:
Deus faz o fim virar um novo começo. Para aquela viúva, aquele cortejo fúnebre era o fim de tudo. Lázaro já cheirava mal há 4 dias. E Jesus fala para Marta: eu não disse a você que se você crer, verá a glória de Deus? Não pense que o fim vai continuar sendo o fim e não vai ter mais chance. Irmãos, enxerguemos em tudo aquilo que aos nossos olhos não tem mais solução, como uma forma de Deus fazer um novo começo, onde Deus possa renovar aquilo que olhamos como algo que não tem mais solução. Deus faz o fim virar um novo começo. Terceira lição, irmãos: falta pouco para Jesus chegar. E aqui não é em relação à segunda vinda, é em relação ao milagre que Ele pode fazer agora. Falta pouco. Aguente firme, caminhe mais, chegue no seu limite, não desista, não desanime facilmente. Falta pouco para Jesus chegar, mas chegue ali no seu limite, aonde você humanamente nada mais pode fazer. Aguente firme, não desista, não para, agradeça a Deus, inclusive, pelas dificuldades que você passa. Chegue no seu limite, a bênção está lá. Irmãos, não podemos desanimar facilmente. Continuemos, avancemos, não vamos parar. Vamos convidar Deus para estar conosco nessa caminhada difícil. Clamamos a Deus por força, por poder, por coragem, porque, irmãos, as dificuldades irão continuar sendo uma realidade na vida de todo santo, mas são permissões de Deus para que a minha vida e a sua vida sejam polidas, transformadas. Assim como Jó, irmãos, que passou pela dificuldade e se aproximou mais de Deus, o mesmo deve acontecer conosco. Diante das dificuldades, eu devo reconhecer cada vez mais a minha pecaminosidade, cada vez mais como eu sou mal, cada vez mais como eu sou negligente, e eu vejo nessa dificuldade uma forma de me aproximar mais de Deus. E a quarta e última lição: Jesus quer te ressuscitar espiritualmente. Assim como somente Ele tem poder sobre a ressurreição física, somente Ele tem poder sobre a ressurreição espiritual. Assim que Jesus ressuscitou aquele jovem, ele começou a falar. Foi uma nova vida. Assim que Cristo, por meio do Espírito Santo, nos ressuscita espiritualmente, nós começamos uma nova vida. Nós nascemos de novo. Irmãos, e a ressurreição espiritual é um dom. Não é algo que você, pelos seus próprios méritos, capacidade, esforço, consegue. É dom, porque é o Espírito Santo que coloca no coração. Mas a minha função é permitir, ir atrás e pedir com que o dom do arrependimento seja uma realidade na minha vida, com que o dom do novo nascimento aconteça em minha vida, com que a ressurreição espiritual, ou seja, a morte para o pecado, e a ressurreição para uma nova vida sejam uma realidade diárias. Portanto, irmãos, assim como Cristo tem poder sobre a morte física, somente Cristo pode nos ressuscitar da morte espiritual. Sem a ressurreição espiritual, nós vamos continuar mortos. Fisicamente, precisamos comer e beber para continuarmos vivos, mantidos e com saúde. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu devo me alimentar diariamente da palavra. Eu devo estar ali, com Cristo a cada momento. Eu devo passar tempo com Jesus. Eu devo morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida. E a palavra de Deus nos convida, em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esta permissão de ressurreição, de levantar entre os mortos, só cabe a mim
e a você. E fica, irmãos, o convite nessa manhã, para que Cristo faça de nossas vidas novas vidas, para que comecemos, para que nos fortaleçamos e vivamos unicamente por Ele e para Ele. Irmãos, quero aqui convidar o Joabe para concluir o culto dessa manhã com uma mensagem musical.